Olá, estudante! Tudo bem com você? Olha só, hoje vamos estudar a habilidade 3 para a prova do SAEB, Identificação de Gêneros Textuais. Sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa. Vamos estudar? Mas antes disso, precisamos entender o que é um gênero textual, não é mesmo? Muito simples. O gênero textual é o texto em si. Ou seja, tudo aquilo que nós já somos acostumados a ler, seja com as palavras escritas ou com as imagens, ou ainda com a linguagem mista, quando nós temos, por exemplo, uma tirinha, com imagens e também escrita. Tranquilo até aí? Então anotem agora. É preciso observar também que todo gênero textual possui um objetivo sociocomunicativo. Calma, professora, essa palavra é muito grande. Então vamos desmembrá-la para vocês entenderem. O que é, afinal, um objetivo sociocomunicativo? Muito simples, bonitos. Um objetivo em si é aquilo que nós queremos alcançar, não é mesmo? Então agora vamos dividir a palavra sociocomunicativo. Sócio vem de social. Então isso significa que o gênero, ou seja, o texto, ele circula na sociedade, em grupos sociais diferentes. Por exemplo, quando nós estamos lendo um texto na sala de aula, nós estamos com um grupo social. No entanto, quando vocês estão em casa, com seus pais ou seus amigos, vocês podem ler outros textos. Por exemplo, aqueles que estão no jornal. Vejam, nesse caso vocês já estão com outro grupo social, certo? E depois nós temos a segunda parte, comunicativo ou comunicação. Aí é muito simples, significa a troca de informações, falarmos com outras pessoas. Vamos agora unir a significação? Então, um objetivo sociocomunicativo significa que aquele texto tem uma intenção, um objetivo no grupo social que está sendo comunicado. Vamos deixar isso mais claro ainda? Olha só esses exemplos de objetivos sociocomunicativos. Um texto pode informar sobre uma situação. Ou então, esse texto pode expressar emoções de quem escreveu o texto. Ou ainda, olha só, um texto pode fazer pedidos, dar uma ordem para que você faça alguma coisa. Ficou mais tranquilo agora? Tenho certeza que sim. Vamos seguir a nossa aula. Bonitos! Para entender texto ou gênero textual, então, precisamos sempre partir de um gênero, certo? Então, olha só o texto de hoje. Rebeca Andrade começou carreira em projeto social de Guarulhos. Daianinha de Guarulhos, como ficou conhecida em referência a Daiane dos Santos, fez história nesta quinta-feira 29 em Tóquio. Ela treinou por 5 anos em projeto social de iniciação ao esporte no ginásio Bonifácio Cardoso. A ginasta Rebeca Andrade, de 22 anos, que fez história nesta quinta-feira 29, ao levar uma medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio. Iniciou a carreira no projeto social Iniciação Esportiva, da Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo. Bom, bonitos, agora vamos começar a nossa análise? Primeiro de tudo, observem comigo que nós temos uma frase centralizada e com as letras marcadas de uma forma diferente, não é mesmo? Nada mais é do que o nosso título. Isso mesmo. O título traz aquela informação essencial sobre o que vai ser descrito no texto a seguir, certo? Então, o primeiro ponto é identificar o que é um título. Mas, professora, só pelo título eu já consigo descobrir qual é o gênero textual? Calma, bonito. Primeiro, nós vamos analisar outros pontos ainda. Nesse título em especial, observem que nós temos uma pessoa específica, Rebeca Andrade. Começou carreira em projeto social.
Então, nós temos uma pessoa que faz uma ação, traz uma informação. E aí já podemos perceber que se é o nome de uma pessoa, é alguém conhecido, não é mesmo? Então, guarda essa informação aí que vai nos ajudar. Já descobrimos o que é o título. Percebam junto comigo que a próxima linha traz uma outra informação, mas ainda com um detalhe especial. O texto está em itálico. O que é isso, professora? Simples. Observem que as letras estão de lado, certo? Então, é uma forma de escrita para chamar a atenção de vocês. Bom, mas se nós já temos o título e ainda não é o texto em si, como se chama isso, professora? Simples, bonitos. Nós temos aí o subtítulo, ou seja, é uma frase que vem após o título com o objetivo de trazer algumas informações extras. Agora observem que temos um espaço, nova linha e um parágrafo que começa a trazer a informação de modo detalhado. A partir desse parágrafo, bonitos, nós vamos chamar de corpo do texto. É agora que a informação vai ser detalhada para vocês. Bom, agora já ficou mais fácil, né? Nós temos um título, um subtítulo, o corpo do texto e estou repetindo para vocês a palavra informação. Já podemos descobrir que o nosso gênero textual é a notícia, certo? Mas, bonitos, eu quero aproveitar e trazer uma curiosidade para vocês. Nós temos uma palavrinha que é bem específica do campo jornalístico, que é o lead. O que será o lead? Olha só, no jornalismo, esse primeiro parágrafo do corpo do texto é chamado de lead, porque ele traz as informações básicas. O que seriam essas informações? Olha só, quem participa, que nesse caso é a ginasta Rebeca Andrade, quando aconteceu, numa quinta-feira, onde aconteceu, em São Paulo, e qual é a ação em si, que é explicar que ela iniciou a carreira num projeto social. Então vejam que todas as informações básicas já estão nesse parágrafo, e no jornalismo ele é chamado de lead, certo? Bom, bonitos, após a leitura, fica mais fácil de compreender o gênero que nós descobrimos. Nada mais é do que a notícia. E como chegamos a essa informação? Muito simples. Observamos a organização textual em si, do título, subtítulo, o corpo do texto, a linguagem que foi organizada com o objetivo, informar o leitor. E ainda é possível observar que essa linguagem era denotativa e impessoal. Vamos lembrar o que são essas palavrinhas? Denotativa significa denotação, é o significado real daquela palavra. Então eu leio e compreendo o que é uma ginasta, por exemplo. E impessoal significa não colocar opiniões, ou seja, o jornalista não fica elogiando a ginasta, mas apenas informa sobre o projeto social que ela participou. Tranquilo até aí, não é mesmo? Bom, bonito, chega de teoria, não é mesmo? Então vamos agora para a nossa questão modelo. Vamos acompanhar o que acontece nessa tirinha? Olha só. Não pode ser. Por que comigo? O que eu vou fazer agora? Caramba, o que aconteceu? Essa coisa maligna aí, sem conexão. Eita, bonito, quem será que se sente assim também? Triste porque acabou a conexão. Espero que agora durante a aula isso não aconteça, hein? Então vamos aproveitar e ver o enunciado da nossa questão. Qual é a finalidade do gênero textual tirinha? Levando em consideração o conteúdo apresentado na tira e os conhecimentos sobre o gênero. Bom, bonitos, considerando então tanto o conteúdo da tira como o gênero tira, vamos ver o que as alternativas nos dizem. Na letra A, por exemplo, ensinar lições morais para os leitores. Aqui já podemos observar que ao longo da história não há um ensinamento, ou seja, não está explicando como fazer alguma coisa, certo? Então não é a nossa resposta.
Na letra B, nós temos a palavra ali política, divulgar informações políticas. Também não é o conteúdo da nossa tirinha. Não há nenhuma palavra que faça menção à política ou partido político, certo? Observem ainda que na letra D comenta sobre fornecer notícias e atualizações sobre eventos mundiais. Nós temos um evento específico nessa história? Também não. E lembrem que a notícia é um gênero específico, dificilmente vai estar dentro de uma história na tirinha, certo? Aí chegamos então à nossa letra C. Observem que diz o seguinte: divertir o leitor, que é uma das funções da tirinha do gênero em si, certo? Ou ironizar características sociais, políticas ou culturais, que é algo que aparece na nossa história em si. Entre essas características, nós temos uma situação cultural em específico, que é o uso da tecnologia. E por que divertir o leitor com essa característica? Porque as pessoas ficam tristes quando acaba a conexão, certo? Fechamos aí a nossa letra C como gabarito oficial. Bom, bonitos, até aqui aprendemos o quê? Que para responder a pergunta, vocês precisam ter atenção à leitura do gênero textual que foi separado para vocês, certo? Então fiquem atentos. Bora lá praticar? Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é... Texto toda hora! Toda hora a gente se comunica. Por exemplo, muitos de vocês já conhecem o Parque Gigantes da Floresta. Mas para você dar aquele passeio lá mais uma vez ou conhecer pela primeira vez, você precisa, primeiro, convencer alguém para levar você lá. Não dá para você ir sozinho. Nessa de convencer, você está usando um texto argumentativo. Você, quando chegar ao Parque Gigantes da Floresta, você vai receber orientações sobre os animais, sobre como proceder, sobre como preservar o meio ambiente. Essas orientações são texto injuntivo. E aí, quando você terminar esse belo passeio, você vai querer contar a história, contar como foi o seu dia conhecendo o Parque Gigantes da Floresta. Aí, gente, é o texto narrativo. Valeu? Pegou essa dica? Toda hora a gente se comunica. E agora? Brilha! Brilha, garoto! Ei, bonitos, acompanhem essa leitura. Boletim escolar. Por que o jacaré tirou o filho da escola? Porque ele repetiu de ano. Olha aí, bonitos, quero saber se vocês deram risada na sala de aula, porque eu caprichei nessa leitura, hein? Vamos ver o que o nosso enunciado pede a vocês? Qual o gênero e a finalidade do texto acima? Então vamos analisar as nossas alternativas. Na letra A diz o seguinte: gênero notícia de jornal e tem a finalidade de ensinar a escrever, o verbo repetiu. Letra B, gênero piada e tem a finalidade de divertir. Letra C, gênero artigo de revista e tem a finalidade de alertar sobre os répteis. Letra D, o texto não tem gênero nem finalidade.
Ei, bonitos, vamos já com calma nessa letra D. Todo texto é, sim, um gênero textual. É isso que nós aprendemos lá na teoria. E, automaticamente, todo texto tem uma finalidade, porque é o seu objetivo sociocomunicativo. Então, não pode ser a letra D. Observem que na letra A comenta sobre gênero notícia de jornal. O nosso texto tem apenas 2 linhas, é uma conversa. E podemos observar que não tem informação nesse texto e, dessa forma, não pode ser uma notícia, ok? Agora, olha que interessante, gênero artigo de revista, de novo trazendo aí a ideia de publicação. E diz que a finalidade é de alertar sobre os répteis? Nós não temos um alerta, nós temos, na verdade, uma brincadeira. Tanto que eu pedi para vocês me contarem se tinham dado risada ou não, não é mesmo? Então, olha só, quando acontecem esses trocadilhos de palavras, nós temos aí uma piada. E o objetivo da piada é divertir o seu leitor. Ei, bonitos! Observem, então, que o nosso texto tem apenas 2 linhas. É uma pergunta e uma resposta para fazer uma brincadeira entre os falantes. Neste caso, com certeza, o nosso gênero textual é a piada. Por isso, a resposta correta é a letra B. Tranquilo? Espero que vocês tenham se divertido. Ei, bonitos! Vamos para a nossa próxima questão. Acompanhem comigo o texto. Arroz soltinho. Ingredientes: 1 xícara de chá de arroz, 2 xícaras de chá de água, meia cebola, 3 dentes de alho, 1 colher de sopa de azeite, meia colher de chá de sal. Modo de preparo. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até que estejam transparentes. Segundo, junte o arroz e refogue bem até ficar brilhante. Terceiro, adicione o sal e a água fervente e misture bem. Quarto, abaixe o fogo, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar até o arroz secar. Quinto, desligue o fogo, tampe a panela por mais 5 minutos para que o arroz termine o cozimento em seu próprio vapor. Ei, bonitos! Deu até vontade de fazer um lanche, não é mesmo? Mas calma, antes vamos resolver o exercício. Olha só o nosso enunciado. O gênero do texto acima é... Bom, professora, todo esse texto e essa pergunta assim tão objetiva? Isso mesmo, bonitos, é assim que a prova vai cobrar de vocês. E para descobrir esse gênero é muito simples. Eu preciso que vocês prestem atenção que esse texto é dividido em 2 partes específicas. Nós temos os ingredientes e o modo de preparo, certo? Então, olha só as nossas alternativas. Letra A, reportagem. Letra B, diário. Letra C, e-mail. E letra D,
receita. Bom, bonitos, podemos observar aqui que não há informação, certo? Não estamos sabendo de algo que aconteceu, um fato, um evento. Então, não pode ser uma reportagem. Lembrando que a reportagem tem o mesmo objetivo da notícia, que é trazer uma informação. A pequena diferença é que a reportagem vai trazer alguns dados a mais do que a notícia, certo? Também podemos observar que não é um texto escrito, por exemplo, em primeira pessoa. Não está falando sobre o dia a dia de alguém. Então, não pode ser um diário. Afinal de contas, esse é o objetivo do diário, contar como foi nosso dia. Por exemplo, quem é que tem diário aí em casa ainda? Olha só que bacana, hoje vocês podem chegar e escrever no diário de vocês que vocês estão vivendo uma novidade, o sexto tempo. Olha que bacana, eu vou gostar de saber disso, hein? Vamos seguir o exercício? Nós temos aí na letra C o e-mail, que também já podemos observar que não tem como ser esse texto. Por quê? O e-mail tem marcas de conversa, já que ele é enviado pela internet. Ou seja, eu tenho um destinatário, eu digito para alguém sobre um determinado assunto, certo? Então, bonitos, chegamos à nossa letra D, que é a resposta correta. Afinal de contas, como identificar que é uma receita? Muito simples. Primeiro ponto é um gênero textual que é dividido em duas partes, os ingredientes e o modo de preparo. E o segundo ponto é o objetivo específico, ensinar a preparar um alimento. Essa foi tranquilo, não é mesmo? Ei, bonitos, vamos lá para o último exercício de hoje? Vamos ao texto que diz o seguinte: Abecedário da Xuxa. A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, I de igualdade. Ei, contem pra mim, eu tenho certeza que vocês começaram a cantar aí na sala de aula, não é verdade? Agora vamos ao enunciado. Olha que simples e objetivo, bonitos. Qual o gênero textual acima? Vamos analisar já algo bem específico desse texto? Observem que cada linha tem poucas palavras, A de amor e já troca de linha. Isso é um detalhe chamado verso. Podemos observar que esse gênero textual tem uma escrita diferente.
Mas eu não vou falar muito agora, senão eu vou acabar entregando a resposta. Vamos analisar primeiro. Na letra A diz que é a letra de uma música. Na letra B diz que é um conto. Na letra C, que é uma carta. E na letra D, que é uma notícia. Olha só, bonitos. O gênero notícia já foi bem trabalhado hoje, não é verdade? Falamos lá na nossa teoria. Então, já podemos observar que nós não temos aqui um fato ou um evento sendo noticiado. Não tem informação. Não pode ser a letra D. Agora, observem também que eu não tenho uma conversa entre duas pessoas. Eu não estou escrevendo a alguém. Então, não pode ser uma carta. Ainda, bonitos, nós conseguimos identificar aqui personagem, uma ação, um lugar ou um tempo? Também não. Não temos uma história, não há narração. Então, não pode ser o conto. Assim, bonitos, chegamos à nossa resposta, que é a letra A, letra de música. Espero que vocês tenham se saído bem nessa. E aí, bonitos, fizeram as suas anotações? Aproveitaram a aula? Então, até o próximo encontro!